momento de reflexão, digamos. A JPD promove este ato para refletir à volta da Lei 13/24, que foi aprovada em 29 de agosto do ano corrente. Esta lei, que se designa genericamente Lei dos Crimes de Vandalismo de bens e serviços públicos, foi aprovada em 29 de agosto, como disse, será animada para a sua melhor compreensão pelo doutor, o mestre Bangula Kemba, professor de Direito Penal da Universidade Católica de Angola, que vai ajudar-nos a perceber melhor ou fazer um enquadramento desta lei, o que ela traz de bom e de mau, sendo certo que a JPD está de acordo que os bens públicos devem ser preservados. Todavia, gostaríamos de perceber se de facto esta lei ela visa proteger e preservar os bens públicos ou tem outros fins que não estão claros nesta lei. E por isso mesmo nós convidamos alguém que entende da matéria de direito penal, o mestre Bangula Kemba, que nos vai animar durante quase 1 hora. Depois teremos outra 1 hora reservada para os comentários, intervenções e perguntas que eventualmente os nossos internautas queiram colocar ao mestre Bangula Kemba, que estará à disposição para responder a todas as perguntas. Para os demais que quiserem acompanhar a live, temos as coordenadas do StreamYard, que podem ver aí nos comentários. Quem quiser é só dar um clique no link e poderá entrar depois. Só depois da exposição do mestre Bangula Kemba é que vamos reservar um momento para perguntas e respostas e vamos abrir a sala para que cada um venha, intervenha, se apresente, diga de onde vem, se participe, faz parte de alguma instituição e, portanto, vamos partilhar esse espaço. Pedimos apenas que, neste momento, na fase dos comentários, sejamos sucintos, precisos no tema que estamos a tratar. Para já, obrigado ao mestre Bangula Kemba, a quem eu passo a palavra. Muito boa tarde. Boa tarde, Serra. Agradeço antes de mais o convite, o convite que me fez. E agradeço à JPD pela iniciativa em trazer à discussão um tema que eu reputo de extrema importância, sobretudo num contexto como é o nosso. Também aproveito para cumprimentar todos os amigos que nos acompanham nas diferentes plataformas. Portanto, estamos aqui para dar algum contributo relativamente à interpretação da lei 13/24, que é a conhecida lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos. Eu vou fazer a minha apresentação em menos de 1 hora e vou dividi-la essencialmente em 2 momentos. Portanto, no primeiro momento vou rapidamente fazer alguma apresentação sobre aquilo que eventualmente são as razões da aprovação desta lei, olhando para os documentos existentes, e depois, então, num segundo momento, farei uma análise da própria lei, olhando para alguns artigos, para vermos se de facto os mesmos põem ou não em causa artigos. Quando falo artigos, falo de crimes, olhando para alguns crimes contidos nesta lei, para vermos se de facto os mesmos põem ou não em causa outros direitos e liberdades fundamentais. Ora, esta lei, a lei dos crimes de vandalismo, antes de ter sido aprovada, foi, tanto, posta a circular uma proposta de lei que tinha um relator de fundamentação. Ora, este relator de fundamentação, no essencial, o que tinha é de que a lei estava a ser aprovada, ou a lei tinha de ser aprovada, porque existiam, efetivamente, situações de vandalismo de bens públicos, e havia, então, a necessidade de se proteger esses bens públicos. Portanto, isto é um aspecto que, no fundo, era domínio de todos nós.
Mas depois, o que a lei também fazia referência, naquilo que é o essencial em termos de fundamentação, em termos dos porquês da lei, o que a lei dispunha é, essencialmente, agravar, portanto, criar um regime mais agravado da proteção dos bens públicos que eram objetos ou são objetos de vandalização. Ou seja, no essencial, o que o legislador transmitiu-nos relativamente àquilo que é o fundamento desta lei foi essencialmente isso, que era necessário criar uma lei para agravar os atos que têm estado a vandalizar ou os atos de vandalização de bens públicos. Ora, fora disto, não há um outro argumento que seja conhecido, pelo menos eu não conheço, que justifique os termos em que a lei foi elaborada. Mais do que isso, também tem que ver com a seguinte pergunta: esta lei que foi aprovada é efetivamente uma lei original? Ou seja, o que eu quero aqui, no fundo, questionar é o seguinte: esta lei que foi aprovada é efetivamente uma lei que traz elementos novos que já não existiam no sistema jurídico angolano, e olhando fundamentalmente para a legislação penal? Ora, a resposta é não. É não porquê? Porque, como veremos depois, todos os crimes que constam desta Lei 13, que a lei chama de vandalismo, na verdade, são condutas e crimes que o Código Penal o Código Penal vigente, o Código Penal de 2020, já tipifica. No fundo, o que se podia fazer aqui era fazer uma alteração ao Código Penal, olhando para os capítulos e para os crimes em concretos que se referem a esses bens que a lei aqui pretende proteger, fazer uma alteração ao Código Penal e resolvia-se esta situação de agravar, como o legislador entende, das penas dos crimes, e não criar uma lei nova como é que o fez. E nesta senda, o que aconteceu foi o seguinte: o legislador foi ao Código Penal 2020, esvaziou o Código Penal, portanto, foi ao título 4º contra a segurança coletiva, fundamentalmente o capítulo 1º, que são os crimes de perigo comum. Portanto, neste capítulo tem praticamente consagrado os crimes que agora constam desta lei, que é a lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos. Portanto, esta lei, nomeadamente no artigo 290, portanto, tem danos em instalação e perturbação de serviços, tem este crime. Depois também tem o título 7º, que são os crimes contra o património, o capítulo 2º, crimes contra a propriedade. Então, nós temos lá o crime de furto, o furto de energia, água e outros fluidos, o roubo, danos em coisas, etc. Portanto, no fundo, o que nós temos aqui nesta lei é um esvaziar do que já existe no Código Penal e depois foi então transposto para esta lei e autonomizou-se essas condutas e foram transformadas em lei que agora se designa Lei dos Crimes de Vandalismo e de Bens e Serviços Públicos. Portanto, dizer que não há, no fundo, uma novidade, digamos, uma novidade primária, não há algo novo que já não existisse no sistema jurídico angolano, na legislação penal, que, portanto, não pudesse ser aproveitado para, depois, então, criar esta lei. Ora, como estava a dizer, também não consta, também não se tem conhecimento, pelo menos de algum estudo que terá sido feito antes da aprovação desta lei. E aqui, quando me refiro a estudo, refiro-me, por exemplo, a estudos que indicassem em concreto quais são as causas da vandalização destes bens públicos. Ou seja, do ponto de vista de logística, logística é a ciência que estuda
os parâmetros de elaboração da lei, o que se aconselha é sempre fazer-se um estudo de impacto legislativo prévio. Ou seja, se há um fenômeno que é de vandalização de bens públicos, se há esta situação e é um fenômeno social, mais do que se legislar, o que se aconselha antes é fazer um estudo preliminar para fazer o levantamento das causas da vandalização desses bens, sei que existe a vandalização, estou aqui a fazer suposições, tanto, e só depois então é que se parte para as soluções. Ou seja, a solução de legislar, e aqui olhando para o direito penal, é uma solução ao problema que devidamente foi levantado, foi estudado, as causas são conhecidas, e então o legislador entende que a solução para atacar o problema que existe é por via do direito penal. Por quê? Porque o direito penal pode não ser a solução para o problema. Porque o direito penal é um ramo de última ratio, de última intervenção. Não vou ser aqui não vou ser muito técnico para facilitar a compreensão. Ou seja, a intervenção do direito penal num conjunto das ciências, no conjunto das soluções que podem ser chamadas à colação para resolver um problema, o direito penal, por ser um direito que limita direitos, liberdades, garantias fundamentais dos cidadãos, aconselha-se sempre que seja a última solução a ser chamada para fazer face àquele problema. Porque, se não for, é sempre aconselhável e recomendável que se faça recurso a outros meios, a outros instrumentos menos restritivos de direitos, liberdades, garantias fundamentais dos cidadãos para fazer face ao problema existente. Ora, o que quero dizer é que não existe nenhum estudo que aponte verdadeiramente quais são as causas desse fenômeno de vandalização de bens públicos. O que é que leva com que cidadãos, por exemplo, retirem da via pública as tampas das sarjetas, derrubem, por exemplo, postes elétricos para retirar os cabos, enfim, não há estudos. E quando falo estudos, refiro-me a estudos científicos, a estudos científicos que atestem que as causas são essas. Naturalmente, nós podemos ter uma ideia geral de quais são as causas, ou de quais são as causas que estão por trás disto. Mas para uma lei, para uma intervenção do Estado mais precisa e mais eficiente para estancar o problema, é necessário que, de facto, que essas causas sejam devidamente documentadas e depois, então, vão servir para melhor fazer face ao problema existente. Então, não existe isso. O que há, muito esporadicamente, e também consta da proposta que tinha sido, que foi circulando a nível das redes sociais, é de que há esse problema, e o problema existe. Mas creio que aqui o único critério que foi utilizado é mais um critério quantitativo e não um critério qualitativo. Ou seja, o que eu tenho conhecimento é que há um conjunto de relatórios que têm sido expedidos por autoridades judiciárias a nível das comarcas, a nível das províncias judiciárias, sobre exatamente a incidência de crimes que atentam contra os bens públicos. Ora, e esse conjunto de relatórios que vêm de diferentes províncias judiciárias que, no fundo, serviram de suporte para sustentar a elaboração desta lei. Ora, se o critério foi tão somente ter em consideração o número de processos ou o número de casos que existem sobre vandalização de bens públicos, este é um critério meramente numérico e é um critério quantitativo. Ora, falta-nos aqui um critério qualitativo, que no fundo seria um estudo muito mais aprofundado para se saber quais são as causas e depois então procurar soluções para atacar as causas e não atacar as consequências. Nos termos em que a lei foi aprovada, nos termos em que a lei foi elaborada e aprovada, esta lei é uma lei que incide fundamentalmente sobre as consequências, sobre os efeitos e não sobre as causas. O que significa que, e antecipando alguma conclusão, é que eu entendo honestamente que esta lei não vai resolver o problema.
Não vai por quê? Porque ela ataca consequências, ataca efeitos, não ataca causas. Ora, não há qualquer problema, deve ser atacado pelas causas e não pelas suas consequências. Porque as consequências já indicam que o problema existe. A segunda nota, também achei muito estranho o facto de, na proposta que estava a ser, antes de ter sido aprovada a lei, a proposta tinha dois regimes. Havia um regime repressivo e um regime preventivo. Ora, a lei que agora foi aprovada e foi publicada não tem o regime preventivo que constava na proposta. Ou seja, se me perguntar assim, em termos gerais, olhando para a proposta e olhando para o produto final, mesmo apesar de a proposta não ser santa, não ser boa, enfim, mas o facto dela ter trazido, ter apresentado um regime preventivo, dava exatamente a ideia de que para o Estado o mais importante não era somente reprimir, mas era também prevenir. Porque qualquer crime combate-se prevenindo, não reprimindo. Ora, ao olhar para a lei, que é o produto final, e ver que o capítulo que era destinado à prevenção foi retirado e temos apenas uma lei que é totalmente repressiva, então significa que o Estado está muito mais preocupado em punir e não propriamente resolver o problema. E esta perspectiva do Estado, em punir somente e não prevenir, pode levar com que a lei se transforme, ou a lei transforme os potenciais autores, ou os autores desses fatos, em, no fundo, inimigos da sociedade. Ou seja, no fundo, o que nós veremos aqui, o que nós vamos estar a assistir ao longo do tempo com a implementação desta lei, é, no fundo, tratar o agente como, no fundo, tratar o agente como um inimigo, é, no fundo, estimular aqui um princípio do direito penal do agente e não de um direito penal do facto. Ou seja, em vez de se atacar os factos como tal, mas no fundo, vai-se olhar mais para a pessoa que praticou o facto e puni-lo em função disto. Ora, é no fundo uma tendência de olhar para a qualidade, para as características, para a pessoa em si, e não olhar para o facto que ele praticou. Ora, e isto é demonstrado pelas penas excessivas, olhando para os limites mínimos e máximos que o legislador tem na lei. Portanto, o que significa que portanto, isto é um indício mais do que acabado de que, de facto, o problema não se resolverá com a punição de quem eventualmente vandalize ou danifique algum bem público. Ora, esta nota introdutória era só para explicar aos caros amigos como, mais ou menos, é que a lei foi nascendo, né? Até chegar a lei definitiva, que é a Lei 13/24, que agora já está publicada. Só uma nota que é importante também nesta introdução. Ora, ainda olhando para aquilo que devia ser algum estudo de impacto legislativo prévio, como determinam as regras de logística, é muito estranho, que o legislador diz que, de facto, nós temos um problema gritante de vandalização de bens públicos. Ora, isto significa, ou devia significar, em termos práticos, por exemplo, termos o concurso de especialistas, por exemplo, podia-se contactar a Associação dos Sociólogos de Angola, podia-se, por exemplo, pedir pareceres de especialistas em sociologia do direito, para que, de facto, nos situasse em termos concretos quais são as causas que estão por detrás da vandalização desses bens. Ora, isso também não foi feito. E como não foi feito, de facto, temos então um produto final que temos, que é esta lei, que
deixa esta margem e deixa, de facto, estas dúvidas que são legítimas de que, de facto, na prática, o que nós veremos é a limitação de outros direitos e outras liberdades fundamentais. Ora, então, olhando para esta lei, que é a Lei 13/24, a lei, como diz o próprio nome, é a Lei dos Crimes de Vandalismo de Bens e Serviços Públicos. Ora, no exercício de tipificação de qualquer conduta como sendo crime, uma das questões fundamentais que se coloca, e até é que legitima com que o Estado legisle ou determine que esta conduta é crime, é exatamente definir qual é o bem jurídico protegido. Ora, e um dos problemas primários que eu vejo nesta lei é não se clarifica, ou seja, não se consegue perceber qual é o bem jurídico protegido com a incriminação, com as incriminações que aqui constam da lei. Tá, isto não é claro. Embora a lei tenha um âmbito, depois tem os vários crimes, e lá também podemos retirar quais são os bens a serem protegidos, mas de facto deixa dúvida, e depois já veremos isso um pouco mais à frente. O que eu chamo a atenção nesta lei é o artigo 3º. O artigo 3º tem um conjunto de definições, mas estas definições não podem ser entendidas nem interpretadas como quaisquer definições ou como meras definições interpretativas. Não. Essas definições do artigo 3º são, no fundo, elementos constitutivos de cada um dos crimes que constam da lei. Ou seja, esta é uma técnica legislativa que é usada, que se recomenda e às vezes não se recomenda. Tem as suas vantagens e desvantagens. Ora, o que é que significa em termos concretos? Quando se analisa os crimes que estão tipificados a partir do capítulo 2º, tem de se ter em conta cada uma das definições que constam nesse capítulo 1º. E eu aqui chamo a atenção para as definições de bem público, que está na linha A, de bem público, para a definição de dano, para a definição de destruição, para a definição de facilitador de vandalismo de bens públicos, para a definição de inutilização, para a definição de perturbação, para a definição de serviço público e depois para a definição de vandalismo. Ora, efetivamente, essa definição de vandalismo não constava da proposta, agora consta aqui da lei. Mas, como também depois vou fundamentar, nestas definições, já que o legislador optou por usar essa técnica de ter num capítulo antes um conjunto de definições que são elementos constitutivos dos tipos legais de crime, nessas definições falta efetivamente uma definição que é importante para compreender os crimes que estão que estão no capítulo 2º, que é a definição de segurança de bens e serviços públicos. Portanto, era importante que nesta lei também o legislador nos dissesse o que é que entende de segurança de bens e serviços públicos. Isto porquê? Porque, como nós veremos, há crimes que são crimes contra a segurança de bens e serviços públicos. Ora, se o crime é crime contra a segurança de bens e serviços públicos, seria fundamental que o legislador definisse aqui o que é isto de segurança de bens e serviços públicos. Ora, e não deixar o conceito, no fundo, à conta do intérprete ou do aplicador da própria lei. Porque isto depois pode gerar alguma arbitrariedade. Ora, esses conceitos que constam aqui do capítulo 1º, depois eu vou voltar a eles, não vou os ler aqui, para também não amassar a vossa paciência, mas eu vou voltar a eles quando tiver a explicar alguns artigos. Mas aqui deixem-me só, se me permitirem, fazer uma nota em relação ao crime de vandalismo. Na verdade, são poucos os códigos, e não conheço quase, são poucos os códigos que têm um crime cujo nome é vandalismo. Ora, não quer dizer que não se puna o vandalismo, não.
Mas estou mesmo a dizer assim, são poucos os códigos, o nosso é um deles, tem aqui essa lei de vandalismo, são poucos os países que tenham um tipo de crime cujo nome é vandalismo. Isto porquê? Porque o vandalismo, efetivamente, é um crime de dano qualificado. Porque o dano pode ser simples e pode ser qualificado. Pode ser total e pode ser parcial. Ora, quando o dano é praticado em dimensões, digamos, numa dimensão maior, portanto, numa dimensão que cria, usando aqui uma expressão comum, estragos maiores, né, danos maiores, então aqui fala-se em vandalismo. Mas a ideia de vandalismo já está contida no dano qualificado. Isto é, vamos lá ver o seguinte, para dar aqui um exemplo. Se alguém parte, por exemplo, o vidro, por exemplo, de um autocarro, isso pode ser considerado um dano simples, partir um vidro. Mas se ele danifica todos os vidros do autocarro, depois o chassi, depois, enfim, o motor, etc., isto é um dano qualificado. Naturalmente, que este indivíduo, quando for ouvido e quando, enfim, o facto estiver a ser relatado, a expressão que se utiliza é vandalismo. Ora, o que eu estou aqui a querer dizer é que, de facto, não é comum encontrar a expressão vandalismo ela mesma ser considerada como sendo crime. Porque o vandalismo é uma qualificação de um crime de dano qualificado. É só isto. Depois, as definições, como já chamei aqui também a atenção, essas definições são elementos constitutivos dos crimes que constam desta lei. As definições têm vantagem e têm desvantagem. As definições têm vantagens para aquelas situações em que, de facto, o que se pretende é tão somente clarificar a compreensão de determinado tipo legal de crime. Ora, mas aqui, em relação ao vandalismo, o sentido e a interpretação que se dá de vandalismo, eu entendo que ela mesma em si já limita, ela mesma em si já põe em causa, numa dimensão maior, não concretizando a dignidade da pessoa humana. Ou seja, as definições em si, elas não podem, já à partida, criar limitações que não se justifiquem com os princípios da proporcionalidade, da necessidade e da adequação. Ora, o que eu vejo efetivamente aqui é que há aqui definições, esta definição em si, à partida, ela é desproporcional. Isso, porque essa lei conforme ela atende ao princípio da proporcionalidade, pode ser da adequação e também da necessidade. entendida, qualquer roubo. Cria-se um conceito de vandalismo que foge naquilo que é, no fundo, o comum. Não é? O comum. E quando digo foge o comum, é o facto, por exemplo, de nós termos uma segunda parte onde se inclui, por exemplo, o bem como obstrução ou perturbação propositada do funcionamento de serviços públicos. É que esta última parte, sobre a obstrução ou perturbação propositada do funcionamento de serviços públicos, depois tem consequências diretas nos direitos e nas liberdades fundamentais dos cidadãos, como nós já veremos aqui em instantes. Ora, então, olhando para o segundo capítulo, em termos muito mais precisos, a primeira nota muito geral que eu levanto, em relação às penalidades que são apresentadas nesta lei, eu não tenho dúvidas que essas penalidades são excessivas. São excessivas e violam o princípio da proporcionalidade, o princípio da necessidade e o princípio da adequação. Significa que essas penas violam o artigo 57 da Constituição.
Porque elas não obedecem a um critério da danosidade. Ou seja, quando se legisla e quando se tipifica determinado crime, na determinação da pena, tem-se atender o dano real que a conduta causa à sociedade. Tem de atender o desvalor real. Tem de atender a reprovação real. Ora, e em todos esses crimes, de facto, não se atende a isto. Depois, também não se consegue perceber o critério de dosimetria penal que o legislador utiliza, por exemplo, para entender que algum crime é punível com pena de 5 a 10 anos e o outro crime já é com 20 a 25, o outro é com 8 a 13. Então, pareceu-me aqui ser um critério muito mais um critério atabaloado, de definir apenas por definir, sem ter exatamente em conta a sequência lógica dos crimes que aqui estão tipificados e os danos reais que vão causando. Portanto, também vejo este problema nesta lei. E o primeiro problema está exatamente no artigo 4º, que tipifica, portanto, a secção primeira, atos de vandalismo. O artigo 4º, o crime é destruição de bem público ou perturbação da prestação de serviço público. E diz assim: aquele que destruir um bem público, perturbar ou frustrar a prestação de serviço público é punido com pena de prisão de 5 a 10 anos. Ora, nós temos aqui o problema que este artigo tem exatamente a ver com a perturbação. Ora, nós temos aqui um crime que, no fundo, admite duas modalidades, que é a destruição, a perturbação ou frustração. Ora, se olharmos para o conceito de perturbação, ele diz conjunto de ações que interrompem temporária ou definitivamente a continuidade do funcionamento e da prestação de um serviço público. Ora, significa que um ato que interrompa temporariamente ou definitivamente a prestação de um serviço público é um crime de vandalismo. Ora, isto efetivamente, e vamos ver também os outros artigos que têm a modalidade da perturbação. Isto, em termos práticos, pode pôr em causa, por exemplo, e aqui muito mais preciso, o direito à greve. O direito à greve. Porque do conceito que nós temos de perturbação, que é elemento constitutivo desses crimes que estão aqui nesta lei, ora, qualquer greve, qualquer interrupção da atividade laboral, portanto, que gera perturbação do serviço ou do bem. Ora, significa que quem faz greve, seja um sindicato, por exemplo, a greve nacional que foi feita acho que no mês passado ou mês antepassado, portanto, isto pode ser enquadrado nesse conceito de vandalismo. Porquê? Porque o legislador entende a perturbação como ações que interrompem temporário ou definitivamente, portanto, a prestação de um serviço público. A paralisação, por exemplo, que o sindicato dos magistrados do Ministério Público tem estado a fazer regularmente, ou o do soja, dos oficiais que tem estado a fazer, também se enquadra na perturbação. Ora, e aqui então, de facto, temos uma clara violação do direito à greve, que é um direito constitucional, e que não pode ser impedido de ser concretizado, de ser realizado, salvo se houver situações que, enfim, também a própria lei estabelecer. Este é o primeiro problema que eu levanto nesta lei. Portanto, este conceito de perturbação, que depois é aplicável a esses crimes que aqui constam da parte desse capítulo primeiro. No artigo 7º, temos a destruição de infraestruturas ou meios de transportes rodoviários, ferroviários, náuticos ou públicos. Portanto, eu aqui não vou entrar no conceito de que é esta destruição de infraestruturas. Mas aqui há um problema que é um problema da violação do princípio da proporcionalidade. Ora, a pena deste crime é de 20 a 25 anos. É de 20 a 25 anos. Ora, e a linha B, por exemplo, deste artigo 7º diz
é punido com pena de 20 a 25 anos aquele que destruir navio ou automóvel. Ora, a destruição, e também consta da própria lei, pode ser total ou parcial. Ora, significa que se o indivíduo pega, por exemplo, uma pedra, parte um vidro no autocarro, isto é uma destruição. Embora seja parcial, é uma destruição. E a pena é de 20 a 25 anos. Tá. Então nós temos aqui exatamente isto. Ora, se olharmos para esta pena de 20 a 25 anos, esta pena, e olhando para os outros bens jurídicos que também a lei protege, olhando para aqui para o Código Penal, esta pena equivale ao crime de homicídio qualificado. A pena mais grave que o sistema jurídico penal angolano aplica a qualquer indivíduo, a um indivíduo que tenha cometido algum crime, é a pena de homicídio qualificado, que é de 20 a 25 anos. Ordinariamente é a pena mais grave. Ora, então, o que a lei está a dizer é que se o indivíduo partir o vidro de um autocarro, está a destruir, embora seja um dano parcial, isto equivale a um homicídio qualificado e a pena é de 20 a 25 anos. Ora, então aqui coloca-se um problema. Qual foi o critério usado pelo legislador para entender que um crime de destruição, a pena é de 20 a 25 anos, e um crime de homicídio qualificado, a pena é de 20 a 25 anos? Ora, esta lógica de determinar as penas, primeiro, viola o princípio da proporcionalidade. E também, segundo, viola o princípio da humanidade das penas. Isso por quê? Porque a ideia da humanidade das penas não tem apenas que ver com penas degradantes, cruéis ou indeterminadas, mas também com penas excessivas, com penas que tenham limites mínimos e máximos excessivos, tendo em conta o bem concreto que se pretende proteger. Ora, e aqui, de facto, tem esse problema. Ora, o que também, não tenho dúvida, que este artigo 7º, em relação à penalidade que é aplicada, que aqui é aplicada a este crime, é também inconstitucional, porque viola o princípio da proporcionalidade e o princípio da humanidade das penas, porque é excessiva, porque punir um indivíduo por ter partido o vidro de um autocarro com pena de 25 a 25 anos é mesmo dizer que ele cometeu um crime de homicídio qualificado. E aqui coloca-se mais um outro problema. Ora, então, qual é o bem jurídico mais importante? Porque é preciso legislar olhando para o sistema e não legislar de forma isolada. Então, quando se determina que aqui a pena é 20 a 25 anos, então tem que perguntar, ora, olhando para aquilo que é a proteção dos bens jurídicos fundamentais e a classificação tradicional que se faz desses bens, que é direito à vida, à liberdade e o patrimônio. Ora, se eu estou a proteger o patrimônio com pena de 20 a 25 anos, com quanto tempo vou proteger, ou qual é a pena que eu vou aplicar para proteger o bem-vida? Porque aqui há uma hierarquia de proteção de bens. É vida, liberdade e patrimônio. Então não posso proteger o patrimônio de forma mais eficaz, mais eficiente, mais agravada e desproteger a vida. E por isso não tenho dúvidas também que aqui há uma violação desse princípio. E este é só um exemplo que estou a dar, porque se nós analisarmos de forma muito mais criteriosa todos os outros artigos desta lei, que têm também penas de 15 a 20, 25, etc., a situação é a mesma. É que não há um critério lógico, não há um critério lógico que se consiga perceber, olha, aqui o legislador aplicou pena X porque o dano é este, o bem é este. Por exemplo, nós temos aqui um homicídio qualificado, a pena é 20 a 25 anos. Nós temos aqui um homicídio simples, a pena é A e B, C. Não temos esse critério aqui lógico devidamente estabelecido. O artigo 10º, o artigo 9º, fala da promoção do vandalismo de bem e serviço público. E diz assim, aquele que individual ou coletivamente financiar, incitar, impulsionar ou promover atividade de vandalismo de bens e serviços públicos é punido com pena de prisão de 10 a 15 anos. Portanto, o problema que esse artigo levanta, promoção de vandalismo de bens e serviço público, isso só se consegue perceber numa lógica de gangue, numa lógica de associação criminosa. Porque, enfim, eu não estou a ver
alguém ser promotor de vandalismo fora desse contexto. Fora desse contexto. E é exatamente aqui que se tem levantado alguns receios em relação, por exemplo, à questão da manifestação. Se o promotor de uma manifestação pode ou não ser considerado depois como vândalo. Eu estou aqui a usar a expressão vândalo porque, de forma muito estranha, é o próprio legislador que, no fundo, já chama o agente desse crime como sendo vândalo. Porque na linha B do artigo 3º, facilitador do vandalismo de bens públicos, esse indivíduo é o vândalo, agente do vandalismo. Ou seja, o próprio legislador já usa uma qualificação negativa do próprio agente, o que no fundo transforma isso como uma espécie de direito penal do agente e não direito penal do autor. Ora, é muito estranho que a pessoa que pratica o comportamento não foi julgado, nem foi condenado, mas já tem o rótulo de vândalo. Então, os receios que se levantam em relação a isto são receios legítimos. E são receios legítimos por quê? Porque, vamos lá ver, e olhando para o nosso contexto de Angola, nós não temos uma cultura de tolerância e de aceitação normal de manifestações. Portanto, todas as manifestações têm sempre um porquê, tem sempre alguém por detrás. Não se aceita que uma manifestação é um direito fundamental e os cidadãos têm o direito de exercer. Segundo, a lógica da manifestação, de qualquer manifestação, se não for uma manifestação, digamos, de exaltação ou de louvor, é sempre uma manifestação em que as pessoas vêm publicamente dizer aquilo que sentem em relação a determinadas situações sociais, ou económicas, ou culturais, etc. Portanto, a manifestação é, regra geral, um ato de insatisfação. A manifestação é, regra geral, um ato em que as pessoas vêm dizer aquilo que sentem sobre determinada situação que não corre bem. A lógica da manifestação é esta. Porque não se fazem manifestações para oferecer rosas, para oferecer flores, não. Fazem-se manifestações para reclamar direitos. Ora, então, o que nós temos aqui, olhando para o contexto de Angola, é que a manifestação em si não está a ser posta em causa com esta lei. Em si, não. Mas o que pode acontecer é de que, em consequência dessa manifestação, a lei será aplicada. A lei será aplicada como? É só imaginar uma situação, por exemplo, em que se convoca uma manifestação e depois, no final, parte-se, por exemplo, o vidro dentro de uma ambulância ou de uma ambulância ou de um carro da polícia, etc. Não são bens públicos. Isto é suficiente para forçar uma interpretação que se chega a este crime de promoção de vandalismo de bens de serviço público. Isso por quê? Porque ninguém em condições normais promove esta vandalização. No contexto de uma reclamação legítima, ninguém promove a vandalização. Segundo, há uma lógica que nós também não temos em Angola, é de compreender de facto que muitas das vezes determinadas situações que ocorrem na manifestação, como por exemplo pinchar as paredes, arremessar pedras, partir vidro de montras de lojas, etc. Às vezes é preciso perceber que mesmo na manifestação, isto às vezes é a forma como as pessoas encontram para forçar um direito, para exteriorizar uma situação. Ou seja, o arremessar pedra às vezes é um sinal de indignação. A forma como as pessoas encontram é exatamente fazer isto. O partir uma montra, por exemplo, de uma loja, no contexto da manifestação, nem sempre pode ser entendido como sendo um ato propositado de criar um dano ou de vandalizar aquele bem. Não. Mas é uma forma que a pessoa encontra para exteriorizar o sentimento de frustração, de indignação que tem. Ora, então aqui o receio é que o que pode acontecer com esta lei é o aplicador
não saber diferenciar exatamente essas situações. Tá? Que são, no contexto prático, que são totalmente diferentes. São totalmente diferentes. Tá? Que não tem que ver absolutamente com vandalismo, porque aqui o vandalismo é um crime doloso. Implica mesmo dolo, implica intenção. Tá? No conceito que aqui temos de vandalismo, o vandalismo é um crime doloso, implica intenção. Implica que alguém organiza uma manifestação com a intenção de vandalizar. Ora, eu não vejo, de facto, uma situação desta natureza em associações cívicas, em partidos políticos que queiram fazer a manifestação com a intenção de vandalizar. Mas agora, alguns danos, algumas situações anormais podem ocorrer ao longo da manifestação. Isto é normal, que aconteça. Mas agora, dizer assim, que alguém organiza uma manifestação com a intenção de vandalizar e depois, no fim, é autuado e abre-se um processo, eu tenho muitas dúvidas, fora de um contexto, por exemplo, de gangues, de associação criminosa, tenho dúvidas que isso aconteça com associações cívicas, com partidos políticos, em termos normais. Porque essas associações nem sequer têm esta vocação de vandalizar ou de criar algum dano à sociedade. Ora, sem relação, por exemplo, a manifestações que são devidamente notificadas às autoridades, aqui pode-se controlar melhor essa questão de ser promotor ou não promotor, de criar dano ou não criar dano. O que aqui cria mais dúvidas, se há ou não promoção, se alguém pode ou não ser acusado de promotor, é quando há manifestações espontâneas. Percebe? Isto é muito mais complicado. Imaginem, por exemplo, um polícia faz um disparo a um cidadão e morre. É normal que as pessoas se dirijam à esquadra de polícia e façam manifestação. Portanto, apresentem e demonstrem a sua indignação pela atuação policial. Isso é uma manifestação, isso é um protesto. Ora, se isto for considerado vandalismo, é muito complicado depois considerar que estas pessoas são promotoras de vandalismo. Porque é espontâneo. É espontâneo. O artigo 10º tipifica o crime de perturbação. Portanto, o artigo 10º é danos, perturbação e atentado. Diz assim: dano em bem público ou perturbação de serviço público. Aquele que causar dano em bem público ou perturbar ou frustrar, ainda que temporariamente, a prestação do serviço público. Temos mais aqui um problema. É que qualquer paralisação, qualquer greve, perturba o serviço público. Porque o serviço público, nos termos desta lei, é definido como sendo conjunto de ações e formalidades que visam a realização do interesse público ou a satisfação de necessidades coletivas. Ora, qualquer paralisação, qualquer greve, qualquer interrupção, chamemos o nome que queramos chamar, perturba o serviço público. Ora, então, o que está-se a fazer aqui é exatamente criminalizar a perturbação do serviço público. No fundo, é criminalizar a paralisação. É criminalizar a greve. Eu acho também que, tenho certeza que isto é inconstitucional. Portanto, eu estava a dizer antes, os conceitos que aqui foram utilizados, a forma como foram definidas, elas em si mesmas já limitam direitos e liberdades fundamentais, já limitam a dignidade da pessoa humana. Eu vou já caminhando para terminar. O artigo 13 é também um artigo, enfim, um artigo que é muito discutível. Mas no artigo 13 começa-se então a definir atentado contra a segurança de bens e serviços públicos, ou seja, começam os crimes de tentativa. Porque, de facto, aqui não se percebe muito bem. Eu não vou tocar em questões logísticas, material e formal, mas, de facto, se tivéssemos que analisar aqui profundamente esta lei, não se consegue perceber o que é que o legislador entende por tentativa e o que é que entende por consumação.
seja, chama aqui atentado contra a segurança dos bens e serviços públicos. Quem não conhece a lei depreende que isto é uma tentativa, porque é um crime, que eventualmente é um crime depois, é uma tentativa de um crime consumado. Mas não, este atentado contra a segurança dos bens e serviços públicos deve ser entendido nos termos desta lei como sendo um crime consumado. Portanto, não é uma tentativa, não é, no fundo, uma realização incompleta de um ato, não. É mesmo o ato em si que é praticado e é entendido como sendo consumado. E aqui dão a designação que o legislador tem é de atentado contra a segurança do Estado. Ora, e nós temos aqui no artigo 13, o artigo 14, o artigo 15, o artigo 15, temos então esses crimes de tentativa de atentado contra a segurança dos bens e serviços públicos e outros também que estão lá à frente. Ora, e o legislador não definiu o que é que entende por segurança dos bens e serviços públicos. Ora, a não ter definido isto também cria dúvidas e depois, naturalmente, viola, no fundo, princípios como sendo a proporcionalidade e a necessidade. Deixa-me só dar-vos um exemplo para ver como é que há esta violação. Porque aqui no artigo 13, quando se fala em tentativa, os atos que constituem a tentativa são fornecer, divulgar, publicar informação, gravar, facilitar ou tirar em suporte analógico ou digital desenho de seguranças, esconder, omitir, obstruir ou desobedecer, ameaçar destruir, retirar, fornecer, etc. Depois, na linha G, eu acho que aqui há um erro. O legislador não queria dizer concluir, mas é conluiar. Eu acho que aqui o verbo é conluiar, não concluir. Ele diz assim, concluir ou auxiliar na preparação. Mas eu acho que não é concluir, é conluiar, é de conluio. É de atos praticados em combina, em concerto com outro. Mas o mais paradigmático neste artigo 13 é exatamente o que consta, o que vem aqui estabelecido na linha A do artigo do número 2. Diz assim, fornecer informação falsa, né? A mesma pena agravada de 1/3 nos seus limites mínimo e máximo é aplicável a quem, tendo legitimidade, controlo sobre o bem ou serviço público, fornecer informação falsa ou incorreta numa declaração oficial sobre o bem ou serviço público. Ora, o que é que isso significa em termos concretos? Eu estou aqui a pensar, por exemplo, no porta-voz, por exemplo, de um hospital, que vem a público dizer hoje morreram 10 crianças, quando na verdade morreram apenas 5. Portanto, isto é um crime de vandalismo, porque atenta o funcionamento do serviço público, na lógica do legislador. Porque se ele tem legitimidade ou controle do bem ou serviço público, se ele diz, numa informação, como aqui se diz claramente, uma informação oficial, vem fazer o relatório do dia ou da semana, e diz, olha, no hospital morreram 10 crianças, mas enfim, morreram apenas 8 ou 7, ele disse mais. Portanto, isto na lógica do legislador é um crime de vandalismo, e o agente é exatamente punido com pena de 3 a 8 anos, depois é agravada. A questão que se coloca é, faz mesmo sentido, e olhando aqui para o princípio da proporcionalidade, necessidade, faz mesmo sentido punir este comportamento, ou responsabilizar este funcionário com pena criminal? Faz mesmo sentido fazer recurso ao direito penal para acautelar essa imprecisão ou este comportamento? Não faz sentido. Portanto, é excessivo o recurso ao direito penal para acautelar esta situação. E depois a questão que coloca é, mas quando o legislador decide que quem tem legitimidade ou controle sobre um bem ou serviço público e fornecer informação falsa ou incorreta é crime, mas isto em termos práticos, no nosso caso concreto em Angola, isto representa mesmo um dano à sociedade. A sociedade reclama que é preciso punir quem dá informação incorreta sobre o funcionamento do serviço público. Há aqui uma danosidade social que legitima a intervenção do legislador. Não me parece.
E não me parecendo, há claramente aqui uma violação do princípio da proporcionalidade e do princípio da necessidade. Ou seja, não há necessidade de criminalizar esta conduta. Portanto, isso pode ser resolvido, eventualmente, por via de um processo disciplinar, por via de um, sei lá, de um outro mecanismo que não seja fazer recurso ao direito penal. No artigo 15, tanto, também é atentado contra infraestruturas, etc. Vem exatamente isto. O artigo 14 e 15, perdão, a lógica é a mesma, é de atentar contra os serviços e bens públicos e praticamente têm a mesma redação do artigo 13, aqui só vai trocando o bem jurídico, mas a redação é quase a mesma, não tem alterações significativas. O artigo 15, a linha G tem a mesma palavra concluir, mas eu acho que é conluiar e não concluir. O artigo 16 é também um artigo que de facto suscita muitas dúvidas. Primeiro, o artigo é dano em infraestruturas sociais e diz que é punido com pena de prisão de 5 a 20 anos aquele que danificar ou destruir património de uma instituição de educação, saúde ou de ensino. Ora, subtrair bens pertencentes à instituição de educação, de saúde ou de ensino. Quer dizer, o que é que nós temos aqui em termos concretos? É assim, um exemplo muito, muito prático. Se um aluno parte uma carteira na escola, a pena é de 5 a 10 anos. Se se concluir que o aluno, de facto, de forma voluntariamente partiu a carteira da escola, a pena é de 5 a 20 anos. Se o aluno subtrair, furtar a carteira da escola, a pena é de 5 a 10 anos. Ora, de facto, o que não se percebe é exatamente isto. É que a pena que é aplicável, se nós considerarmos o património de uma instituição, todo ele, nós vamos aqui considerar até patrimónios cujo valor é diminuto, cujo valor, às vezes, até não diria insignificante, mas até são património cujo valor não justifica o recurso ao direito penal, muito menos não justifica o recurso, por exemplo, a uma pena de 5 a 10 anos. Então aqui, de facto, fica de facto isto. Se um médico, por exemplo, num hospital, subtrair, por exemplo, uma seringa ou 10 seringas ou uma ampola, se nós considerarmos que esse é património da instituição, isto aqui dá pena de 5 a 10 anos. Ora, então, temos mais aqui um problema, no fundo, da utilização do direito penal para reprimir, quando, na verdade, era desnecessário fazer uso do direito penal para esse efeito. O artigo 17 é sobre receptação dos bens públicos. Portanto, o artigo 17 é uma situação em que, uma vez praticado o crime, um terceiro que não tenha praticado o crime, o que é que vai fazer? Compra o bem. Compra o bem, no fundo, ou furtado ou roubado, que é do Estado. Mas aqui no artigo 17, a questão que se levanta é de que não salvaguarda o desconhecimento ou não, por parte do terceiro, da proveniência deste bem. Porque, regra geral, a receptação só é punível quando o agente que compra o bem furtado, que compra o bem que foi roubado, conhece a proveniência. Ele sabe efetivamente, por exemplo, que este telefone foi roubado, que este indivíduo roubou o telefone, que este indivíduo furtou o telefone e está-me a vender o telefone. E eu estou a comprar o telefone sabendo mesmo que este indivíduo roubou o telefone e o telefone é roubado. Ora, se eu compro este telefone, aqui é justo que eu seja responsabilizado porque eu estou a comprar um bem roubado ou um bem furtado. Eu conheço esta situação. Ora, mas há situações em que o terceiro, muitas das vezes, não sabe
que o bem que ele está a comprar é um bem furtado. Não sabe. Não sabe que este bem é um bem, é um bem que foi roubado. Não sabe. Ele pode, por exemplo, comprar um conjunto de cabos elétricos sem saber que estes cabos elétricos foram retirados na rua A do Benfica ou do Patriota e ele está a vender. Ele pode comprar sem saber a proveniência e até pode perguntar e quem estiver a vender mentir, dizer, não, são meus, eu estava a fazer aqui, eu tenho uma obra em casa, a obra está parada, então está-me a desfazer das coisas. Ora, regra geral, só se pune o agente, o terceiro, quando ele sabe da proveniência. Mas neste artigo, conhecendo ou não conhecendo a proveniência do bem roubado, ainda assim o agente é punido com pena de 6 a 12 anos. Isto não faz sentido. Porque a responsabilidade, em termos de crime de receptação, só pode ser aplicável ao agente quando ele é conhecedor da proveniência do bem roubado. Quando ele não é conhecedor da proveniência do bem roubado, não pode ser responsabilizado. Porque não faz sentido. Porque a sua atuação não é uma atuação nem negligente, nem dolosa, é uma atuação normal. É de alguém que está a comprar um bem porque ele tem necessidade e a pessoa que está a vender diz que o bem é dele. Então, não faz sentido puni-lo porque ele não tem conhecimento da proveniência desse crime. Ora, então, o que acontece aqui nesta lei é que todos aqueles indivíduos que eventualmente comprarem bens roubados, bens públicos que foram roubados ou furtados, enfim, ou retirados, enfim, ou retirados de algum sítio qualquer, e comprarem este bem, serão responsabilizados na pena de 6 a 12 anos, independentemente de eles terem ou não conhecimento da proveniência desse bem. Portanto, aqui também no fundo é um rombo à própria doutrina, porque é estranho que isto é estranho que se pune um agente nesta condição, e também é estranho que esta gente seja chamado de receptor, quando na verdade ele não tem o conhecimento da proveniência deste bem. O mesmo também acontece no artigo 18, quando se fala de transformação e exportação ilegal de bens públicos. Portanto, aqui também pune-se com a pena de 10 a 15 anos quem eventualmente transformar esse bem. Imagine, por exemplo, os cabos elétricos, ele pode transformar esse material para depois compra e transforma-se, por exemplo, para fazer panelas, enfim, garfos, outras coisas quaisquer. Portanto, mesmo não sabendo que esse material tem proveniência criminosa, comprou, pagou um preço e a pessoa disse que o material é dele, por ter feito isto também é punido com pena com a pena de 10 a 15 anos. Portanto, esta, no fundo, é a lei, em termos muito gerais, e aqui, como já fiz referência, ela peca exatamente porque na lei que foi apresentada, nesta lei, que é a lei, no fundo, que é o produto final, foi retirado o regime preventivo que constava da proposta de lei antes de ter sido aprovado. Portanto, no essencial, creio que a lei é esta. Agora, notas conclusivas ou parcialmente conclusivas. Primeiro, eu não acredito que esta lei resolva o problema da vandalização de bens e serviços públicos. Não acredito que resolva. Não acredito porque ela parte, a premissa, o ponto de partida é um ponto de partida atabalhoado, ou seja, é um ponto de partida que não diz quais são as causas, tá? Não sabe quais são as causas. Tá? Nós temos aqui um problema, no fundo, uma espécie de desespero do Estado, né? Desespero do Estado em resolver algum problema, e vai então criando soluções, todas as soluções que entender eficazes ou eficientes na sua lógica, vai criando essas soluções para resolver um problema, mas não resolve. E só aqui dar um exemplo. Por causa dessa questão da vandalização de bens públicos, há uma comissão, pelo menos até agora, eu sei que não foi extinta, há uma comissão interinstitucional, exatamente que trata desta questão da vandalização de bens e serviços públicos. E esta comissão interinstitucional, pelo menos das vezes que ouvia funcionar e foi noticiado, era coordenada pelo presidente do Tribunal Supremo. Portanto, é só para ver o desespero do Estado, e aqui, de encontrar soluções, ao ponto de criar uma comissão que tem natureza
administrativa, uma comissão que é de natureza executiva, e põe na coordenação o presidente do Tribunal Supremo, tanto que é um órgão de soberania, cuja função é de realizar o direito e não tem absolutamente nada a ver com o executivo. Segundo, o facto desta lei ter penas excessivas, que se olharmos no conjunto do sistema penal angolano, se olharmos no conjunto do sistema da proteção de bens jurídicos, tanto penas que não justificam, por exemplo, como é que um crime de património tem maior proteção que o crime, por exemplo, de liberdade, crime contra a liberdade ou crime contra a vida. Também é um caminho claro de que a forma que o legislador utiliza para proteger esses bens não é usando o direito penal e com penas excessivas, é um sinal claro de que a lei não terá uma aplicação, é praticamente nada morto. Um terceiro aspecto, o facto também de o legislador ter ignorado absolutamente dizer à sociedade quais são as causas, quais são os estudos que foram feitos em relação a esse fenômeno de vandalização de bens públicos, identificar as causas concretas e atacar as causas concretas, mas trazer, por exemplo, a lei e atacar consequências, e o próprio diz que o que se pretende é agravar as penas relativamente a esses crimes, também é um caminho para o insucesso da própria lei. E depois é exatamente esse perigo que a lei tem de violar outros direitos, e aqui não tenho dúvidas que o direito à greve está claramente afetado com esta lei, e depois o direito à manifestação poderá ser afetado de forma seletiva, sempre se entender que determinada manifestação ou determinado manifestante que pertence, que está na manifestação, vandaliza ou um bem público ou um serviço público, como aqui se pretende dizer. Em termos gerais, são essas ideias que queria partilhar convosco, e vamos então para a nossa conversa, também ouvir os vossos contributos relativamente à mesma lei. Muito obrigado.